Educa TV apresenta Educação em Debate. No tempo do cativeiro, negro não podia batucar. Para o senhor de escravo, guerreiro devia trabalhar. Passava o tempo inteiro debaixo de grande opressão. Se quisesse descansar, ele não podia não. Por mais de 300 anos, negro viveu sob tensão. Em pé de estranho e distante, tão longe do seu próprio quinhão. O negro sofreu calado, nem por isso deixou de lutar. Fez da dança da capoeira a arte de se libertar. Com o candomblé e todo o seu axé, com o carnaval, samba no pé, com fé na tabueira, mãe de santo rezabeira, com a tia Ciata no rio. O negro foi inventor do Brasil. O negro foi inventor do Brasil, do meu Brasil. O negro foi inventor do Brasil. Axé. Obrigada. A ativista Angela Davis tem uma famosa frase que diz: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se move com ela. Certamente, não existiria movimento negro no Brasil sem a articulação das mulheres negras. O movimento negro brasileiro é conduzido pelas mulheres negras e não tem como solapar o seu protagonismo. É o movimento mais organizado no país, porque temos quase todos os segmentos de mulheres negras organizadas. Temos jovens negras feministas, temos ialorixás organizadas, mulheres trans, além de uma mídia negra com protagonismo de mulheres negras, produção literária, entre outras. Entre essas protagonistas inspiradoras, temos inúmeras Dandaras, Firminas, Antonietas, Carolinas, Terezas, Ruths, Ciatas, Ivones, Laudelinas, Marlis, Sônias, Marielles, Anieles, Martas, Elzas, Thaíses, Conceições, Francis, Éricas, Dudas, Margaretes, Elisângelas e os seis. O Educação em Debate está no ar. Eu sou Risa Lemos e em minha companhia para conversar sobre o tema Mulheres Negras Inspiradoras estão a doutora Elisângela Nunes, a advogada, especialista em Direito Constitucional, servidora pública, especialista em Relações Sociais no Centro de Referência em Direitos Humanos, na prevenção e combate ao racismo e discriminação religiosa. E também a professora Ilcéi Miriam, historiadora, pesquisadora da história da música, cantora, idealizadora da Feira Cultural Afromix, que recebeu diversos prêmios por seus trabalhos com ênfase na educação, cultura e música. Entre eles, a medalha Carlos Gomes, Diploma de Mérito Zumbi de Palmares e a medalha Teresa de Benguela. Agradecemos a presença de vocês, nossas convidadas, para discutir uma temática tão relevante e tão importante para a nossa sociedade, nesse que é um período extremamente importante para a gente pensar e para a comunidade negra também, que é o mês da consciência negra. Bem, a nossa primeira pergunta para vocês é muito importante porque ela vai dizer assim: a historiadora Giovana Xavier escreveu o livro Você Pode Substituir Mulheres Negras como Objeto de Estudo por Mulheres Negras, contando sua própria história, que, segundo a própria autora, tem a premissa de fazer as mulheres negras pensarem e refletirem sobre suas experiências e organizarem suas ideias. Sendo assim, Elisângela e Ilcéi, contem pra gente um pouco a respeito da história de vocês. Quem quer começar? Conversa conosco. Vamos lá. Claro. Eu quero já aproveitar para agradecer o convite de vocês, participar desse bate-papo com a Elisângela, com vocês, toda a galera que está assistindo a gente em casa. Bom, eu sou Ilcéi Miriam, sou mulher negra, filha de Adair, de Ivanda, irmã de Ilmar. Meus avós maternos
são Luiz e Herminda, e avós paternos João e Maria. Eu sempre falo, né, do orgulho, né, que eu tenho da minha família, da minha ancestralidade, uma família que tem uma origem, né, muito simples, né, pessoas que batalharam muito, né, tinham que trabalhar demais para conseguir tudo aquilo que precisa, pela sobrevivência mesmo, né? E eu e meu irmão também sempre tivemos muito em mente isso, do quanto nós fomos privilegiados, porque meus pais sempre tiveram em mente aquilo, que a gente não teria que passar por tudo aquilo que eles passaram. Então a gente começou a trabalhar bem tarde, né, quando eu já estava fazendo faculdade. Meu irmão, então, depois da faculdade, meu irmão foi mais além. E assim, né, e a gente sempre desde criança, com livrinhos e com aquele estímulo para a educação, para o lúdico, para a brincadeira, né? Então, isso foi sempre muito presente, né, na minha casa e tal. Meus pais tiveram uma escolaridade mínima ali, que era só mesmo acho que falava quarta série, primária, né, na época. E comprova, né? Isso comprova que realmente não é necessário, não tem ligação à inteligência, à capacidade com o fato de ter uma condição de ter uma formação acadêmica, né? Porque eles não tiveram e sempre foram assim extremamente inteligentes com a organização da própria vida deles, trabalharam demais mesmo e conseguiram se organizar, conseguiram saíram de onde moravam na Alta Paulista, em Dracena, vieram para Campinas, eu e meu irmão nascemos aqui e foram construindo a vida deles aqui, mas com aqueles trabalhos assim que a gente sabe, né? Todas as pessoas precisam trabalhar, mas com o povo preto isso é potencializado demais. Então é algo assim que é desumano, o que a pessoa tem que fazer para poder dar uma escolaridade para os seus filhos. E ali na minha infância, a gente sempre brincava muito, lembro de todas aquelas brincadeiras, muito na casa da minha avó também, ali ouvindo os bailinhos, ali curtindo com os meus tios. Então, essa ligação com a música já vem de criança, né? E a gente certamente teremos coisas em comuns aí, quero ouvir a história da Elisângela também. Oi, gente, agradeço muito pelo convite, né? E estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco do meu trabalho depois. Então, vamos lá. Eu sou Elisângela, nascida aqui em Campinas, de uma família de origem paranaense. Meus pais são Cida e Vavá, né? Ninguém sabe o nome deles. Maria? Quem? Não, é a Cida. A Cida, Vavá, todo mundo conhece. Então, sou filha da Cida e do Vavá, irmã da Ieda. Meus avós, minha avó materna, infelizmente, faleceu bem antes que eu nascesse. E meu avô paterno também não tive muito contato durante a vida, mas eram Joana e Sebastião. E meus avós maternos, né, que foram a minha família materna em geral. Eu tenho bastante vínculo com a família paterna também, mas a questão da negritude remete muito mais à minha família materna, né? E Geraldo e Eva, meus avós, e nessa seara, assim, uma curiosidade legal é que a minha família chegou a ter 5 gerações de mulheres, 5 gerações vivas ao mesmo tempo de mulheres. Eu conheci minha tataravó, então, Dona Cunha, Dona Benedita, minha bisavó, Dona Eva, minha avó, Cida, minha mãe, e eu, minha irmã, assim, a gente teve em certo momento, a minha irmã durante pouco tempo, mas a minha bisavó, que foi a primeira a falecer, faleceu mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos, mas a gente teve essa convivência com essas 5 gerações de mulheres ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que poucas famílias têm isso, né? Mas, infelizmente, em razão das famílias pobres, né? Não tem tanto acesso aos registros fotográficos, né? A gente não tinha câmera, a gente não tinha filmadora. Então, não tem Imagina se a gente tivesse uma fotografia de 5 gerações juntas, mas a gente não tem. E é uma coisa que é bem ruim, mas pelo menos a convivência a gente teve. A minha negritude foi um processo, assim, meu entendimento como mulher negra
demorou para ser construído ao longo da minha trajetória de vida, né? Mas aí depois eu fui percebendo o quanto os aspectos que afetam a população negra em geral marcaram também a minha trajetória, né? De filha de trabalhadora doméstica, neta de trabalhadora doméstica, mas mesmo assim, diante de toda essa dificuldade, né, tenho o privilégio, fui criada pelos meus pais, casados em casa, minha criação teve a participação muito presente do meu pai, até hoje, né, o povo fala, nossa, seu pai, parece que vocês ainda são crianças, olha o que seu pai faz para vocês, então a gente, tanto meu pai quanto minha mãe até hoje, tratam eu e minha irmã como bebês ainda. Então, a gente teve mesmo numa condição socialmente desfavorecida, né, de muito esforço, muito trabalho dos meus pais para poder dar boas condições para a gente tem que entender esse privilégio. Tem muita história em comum também, né, Ilse? Que eu tenho certeza que ao longo do programa a gente vai ter ainda muitas possibilidades de continuar essa conversa, né? Sobretudo essa ancestralidade que vocês trazem e que ocupam esse espaço aqui hoje, né? Quantas mulheres que vieram antes de vocês palmilharam esse chão, andaram por essas terras, para que hoje vocês estivessem aqui, falando da mulher negra, falando da infância de vocês, né? Trazendo para a gente um pouquinho da história. Né? A história aqui de vocês e que tenho certeza que deve ser de muitas outras pessoas que nos assistem também, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, pessoal, a conversa está muito boa, não sai daí que a gente volta já já. Educação em Debate. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Voltamos com o nosso programa Educação em Debate, o programa para quem gosta de pensar e refletir sobre educação. Hoje nós estamos aqui com a Elisângela e a Ilse conversando sobre um tema muito importante, sobre mulheres negras inspiradoras. No primeiro bloco nós conversamos um pouco sobre a história de vida de cada uma, trouxeram para a gente muitas informações que certamente dialogam com a história de muitas pessoas, muitas mulheres negras que nos assistem. E também com a história do povo, da população trabalhadora, do nosso município, mas também de todo o país. Bem, agora nós vamos conversar um pouquinho. Elisângela primeiro, e depois eu vou fazer uma pergunta para você, Ilse. Mas, Elisângela, você desenvolve há alguns anos um trabalho no Centro de Referência em Direitos Humanos, na prevenção e combate ao racismo e à discriminação religiosa. Conta para a gente um pouquinho sobre a sua atuação nesse espaço, quais são as atividades, né, que você desenvolve, quais são os desafios, mas também conta pra gente quais são as alegrias que você tem. Eu ingressei na prefeitura há 7 anos e para trabalhar lá no Centro de Referência, entrei direto lá, foi assim uma sorte. Eu trabalhava num lugar que eu não estava feliz, tinha prestado concurso. Quando o concurso convocou, eu fui lá ver a vaga. E aí a Jaqueline, né, estava lá para apresentar o serviço e eu estava infeliz, mas só que ganhava mais. Mas quando ela apresentou a ideia me conquistou e eu escolhi a felicidade de fazer um trabalho que eu sinto que ajuda as pessoas, porque era a minha grande frustração, né, porque quando alguém que vem de uma família pobre vai fazer direito, eu não tinha aquela ideia de ficar rica, nunca foi a minha ideia. A minha ideia era ter um trabalho que ajudasse as pessoas, lógico, né? Todo mundo quer viver bem, eu também quero, né?
mas eu queria ter um trabalho que eu sentisse que eu fizesse o bem. E foi, assim, a primeira vez na minha vida que eu senti que eu tinha um trabalho assim. O que que a gente faz lá no Centro de Referência, então? É um serviço que tem pouco mais de 7 anos. Eu cheguei e era recém-criado o serviço. A gente atende casos de racismo e discriminação religiosa, dando apoio para que as pessoas façam as denúncias, ou tomem providências, ou tentem o diálogo para fazer cessar as ofensas. Então, a gente atua nesse sentido, e eu trabalho com foco nas orientações jurídicas nesses casos, mas todo mundo lá trabalha em tudo, não tem muito o que fazer, porque somos uma equipe de apenas 3 pessoas, a Jaqueline, que é a gestora, eu, e o Gabriel, que é psicólogo. Então, todo mundo é pau para toda obra, né? Tem que se virar. E então a gente trabalha com esse acolhimento e acompanhamento dos casos. Uma coisa importante ressaltar, que a gente acompanha um caso até a solução final, até não ter mais nada a ser feito. Então, nós temos casos lá do ano de 2001, caso, que está em aberto ainda, tá? Porque a gente não tem o resultado. Então, a gente acompanha esses casos, porque também para a gente ter a prova de que o racismo não fica impune, né? Ou pelo menos não está ficando mais, graças ao nosso trabalho, não tem ficado menos impune, né? Que a gente tem colaborado para isso. Então, fazemos esse acompanhamento e também ações educativas em locais diversos, que, aliás, é o carro-chefe, né? Porque sempre que tem um caso de racismo, a gente precisa educar aquela comunidade, aquele espaço. Então, é esse basicamente o trabalho do Centro de Referência. E a nossa alegria a minha alegria, né, é a pessoa que foi vítima, por exemplo, num caso de racismo, num caso de discriminação religiosa, satisfeita com a solução dada, quando ela manifesta que essa pessoa diz pra gente que está contente com o resultado obtido, que está feliz por não ter ficado impune, por ter obtido reparação. Então, é isso. Muito gratificante, né? Ai, muito bom. Certamente. As pessoas também têm adoecido muito por conta do racismo sofrido e se sente ali totalmente Desamparada, né? desamparada total. Então é um trabalho muito bacana. Muito bonito mesmo. E o Sei, você se forma professora de História e enveredou pelo mundo da música. A sua formação em História te ajuda a realizar shows temáticos, nos quais você conta a história das músicas e homenageia também as personalidades, entre elas nossas divas Clementina, Dona Ivone Lara, Alcione. E você toca um instrumento que normalmente é associado aos homens, né? O cavaquinho. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, olha, quando eu estava falando, né, da minha infância, eu só passei ali, né, falei rapidamente, mas meu avô materno, ele era músico, ele cantava em regionais e tal, mas eu também não tive tanto contato com ele. Ele morava em Dracena, meus pais moravam aqui, ele faleceu quando eu tinha 14 para 15 anos, né? Quando eu estava começando a aprender violão, me interessar, assim, pela música eu sempre me interessei, porque eu fui uma criança que escutava rádio o dia inteiro, eu sempre fui aquela criança assim ligada, uma coisa que era minha, não era da minha família ou alguém que falasse liga o rádio, não, era uma coisa, eu ia almoçar, eu lembro assim da gente estar na cozinha ali, que minha mãe arrumava o almoço pra gente 11 horas e tal, eu já ligava, tinha um programa que fazia que era o Clube do Rei, e eu já ligava lá, porque eu tinha que ouvir o Clube do Rei todo santo dia e tal, porque já era uma coisa minha, sabe, de música, né, e tal, já fui sempre uma criança musical, e acho que puxei, né, herdei isso do meu avô, apesar da gente não ter tido, infelizmente, assim, né, tanto contato, ele não ter me visto tocar, nada disso. Então eu comecei aos 15 anos, então eu já tinha essa coisa da música, mas como um hobby, né, eu gostava de fazer, comecei a aprender violão, quando eu estava na faculdade comecei a aprender cavaquinho, frequentar as rodas de samba, montando um grupinho de samba e tal, mas era uma coisa, jamais eu imaginava que eu poderia trabalhar
com a música. Isso nunca me passou, não é aquela coisa, eu quero ser cantora. Não, nunca. Até porque eu sempre fui uma criança muito tímida. Tanto é que eu encontro os meus amigos, assim, né? A galera até na faculdade fala, eu sei, o que aconteceu com você? Mudei. Mas, mudei, né? Porque eu sempre fui quieta, assim, eu sempre fui uma boa aluna e tal, mas essa coisa de trabalho para expor, eu falava, vem trabalho. E eu acabei me tornando uma professora que fiz muito isso. Fazia muito trabalho, assim, para a garotada fazer trabalho expositivo, porque eu via a minha dificuldade, né? Como depois que eu comecei a, sabe, a música me ajudou a abrir um pouco mais, mas na escola não, porque eu me retraía, não por conta, né, dos professores, porque eu fazia de tudo. Não, deixa que eu faço tudo, se apresenta, sabe? Eu já pulava fora, enfim. Então, eu fui tendo, então já essa coisa da música sempre me acompanhou. Mesmo na faculdade e tal, quando eu comecei a estudar mais, ter mais essa questão da negritude presente na minha vida, assim, também, já começando a me interessar mais, estudar mais sobre o assunto, mas eu também tinha essa questão da música, estudava as músicas, queria saber quem estava cantando, quem estava tocando, quem tinha feito, em que contexto, não sei o que e tal. Então, isso me acompanhou, né? E depois de um determinado momento, foi uma professora, inclusive, que me fez um convite para eu fazer uma apresentação no consultório do marido dela. Eu queria que as pacientes tivessem alguma coisa diferente. Então ela falava, vai lá, falar sobre a sua carreira. Eu falava, que carreira? Era a professora Elisena, de geografia. Elisena, que carreira? Eu não tenho carreira, maluca. Eu não faço, eu não tenho isso, né? Eu gosto da música. Não, tem sim, não sei o quê. Aí eu fui lá. E o que aconteceu? Por que foi a virada de chave? Porque a gente estava ali em poucas pessoas, eu com o cavaco, estava o meu empresário, meus pais que sempre me acompanhavam e tal. E eu comecei a falar, né, um pouco sobre a negritude, falar sobre o período de escravidão, falar sobre músicas com a temática negra, falei depois sobre o período militar e tal. Aí eu vi que aquelas pessoas que não tinham uma vivência de samba, nada disso, como elas estavam emocionadas com o que com o que eu estava falando ali, a música que estava sendo cantada. Então eu falei, bom, acho que eu posso montar algumas coisas assim. Aí fui convidada por essas professoras mesmo, a Elisângela, né, uma delas a fazer parte de um projeto, que tinha o projeto Correia Escola, que era o jornal, sala de aula, não sei o quê, para falar com professores. Aí fomos elaborando e tal. Aí pintou o trabalho. E depois disso aí surgiu a oportunidade de eu gravar um single com 3 músicas, depois aí a oportunidade de um CD mesmo, aí que a coisa foi ampliar. Então as coisas eram mais ou menos ao mesmo tempo, e aí fiquei naquela dúvida, né? Dúvida não, mas naquela sinuca de bico ali para poder fazer. Aí eu pedi um afastamento de 2 anos e aí acabei não voltando. Muito bem. A gente escutou, então, agora 2 coisas muito importantes, né? As 2 da arte. Uma da arte com a música, que traz toda uma militância, que traz toda uma defesa, né? Toda uma história, né? Que traz a sua história de vida, mas que também traz a história da ancestralidade. E a gente tem a Elisângela com a arte de acolher, a arte de cuidar, a arte de acompanhar, a arte de sair em defesa, né? E a alegria de poder mediar os conflitos e de tentar fazer dessa sociedade mais justa, menos racista, mais humana, mais igualitária, né? É de fato um privilégio apresentar esse programa. Você que está aí do outro lado da tela, olha, vocês não fazem ideia como que é gratificante estar aqui do lado de 2 mulheres tão empoderadas e tão inspiradoras de fato. Bom, pessoal, a gente vai fazer só mais um intervalinho. A conversa tá muito, muito, muito boa. Não sai daí, porque o próximo bloco tá demais. Educação em debate. Educa Acontece, as notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educação em debate. Estamos de volta com Educação em Debate,
o programa para quem gosta de pensar e refletir sobre educação. Hoje nós estamos aqui com a Elisângela e com a Ilsei, duas mulheres negras inspiradoras para um programa cuja temática são as mulheres que nos inspiram. Temos aqui, então, duas personalidades campineiras que discutem com a gente um tema tão importante que é a mulher negra na sociedade como uma mulher que inspira. Sem dúvida, a trajetória de vocês é também muito inspiradora para nós, para todas as mulheres, para as mulheres negras e também para as não negras. Para encerrarmos o nosso programa, eu gostaria que vocês dissessem sobre a importância que a educação e a cultura tiveram no empoderamento de vocês e também que vocês deixassem uma mensagem para as nossas telespectadoras, mas também para os nossos telespectadores. Quem começa? Pode. Olha, educação e cultura tem tudo a ver e tem que estar sempre interligado mesmo na vida das pessoas. E eu tive essa sorte, né, de sempre ter a educação ali presente por conta dos meus pais, que sempre, né, tiveram isso como prioridade para mim e para o meu irmão. E a cultura também, no sentido de, sabe, fazer com que a gente conhecesse coisas novas, em relação à música, ao teatro, à dança, sabe? Então, em casa sempre teve a gente sempre teve essa coisa que é lúdica, que é boa, que é uma forma legal da gente aprender, né? E eu consegui, para a minha fase adulta, né, trazer isso também, porque então, conforme eu falei, eu acabei tendo que optar por conta dos shows, estava muito difícil como professora efetiva dar todas as aulas e mais os ensaios e tudo mais. Eu tive que escolher, né, e me exonerei depois de 13 anos de trabalho, né, como professora de história na rede pública aqui de Campinas. Mas eu pude manter essa minha faculdade, o curso que eu tinha feito, porque isso é um dilema, né, para a gente abrir mão, digamos assim. Eu falei, eu vou abrir mão, mas não vou abrir totalmente a mão, vou abrir a mão assim um pouco, né? Porque eu pude continuar, né, a estudar e tal, e para poder fazer os shows temáticos. Porque a partir daquela experiência que a gente teve no consultório e tal, aí a gente percebeu que era possível fazer, né? Aí eu e o meu empresário, Marcos Ferreira, a gente foi montando, criando vários shows temáticos, falando de história e música, história de Cartola, Beth Carvalho, Clara Nunes, Paulinho da Viola, Elis Regina, fomos montando histórias e canções. Então são esses vários shows que a gente faz. A gente acabou de fazer no Teatro Castro Mendes, histórias e canções, pagode anos 90, que foi uma delícia, muito bom. A gente espera repetir e avisa vocês para irem também. E isso também associado à negritude, né? Sempre, cada vez mais, a gente participando de eventos que tinham a ver e que tinham essas discussões raciais e a gente vendo, né, esses casos e casos de racismo e a gente sempre atento a isso. Aí o Marcos teve um sonho e a partir daquele sonho a gente acabou criando, né? Ele é o mentor da Feira Cultural Afromix, que acontece em Campinas desde 2004. Mas eu embarquei na ideia também e minha mãe também, porque a gente fez primeiramente, foi um grupo, né? A gente não era só nós que organizávamos o evento. A gente chamou alguns amigos, porque a gente falou, como a gente vai fazer um evento assim e tal? Não tem grana, não tem condição de cuidar de tudo. Convidamos alguns amigos, alguns toparam, outros não, mas formamos um grupo. E minha mãe falou, o que eu vou fazer? Eu falei, vamos fazer uma reunião lá. Vamos lá ver também. Eu falei, bora. Aí depois ela falou, o que eu tinha que fazer lá? Porque ela acabou sendo a tesoureira da Afromix, né? Ela falou, por que eu fui lá? Eu falei, agora minha filha, agora não tem como voltar atrás. E ela exerceu muitíssimo bem, mas ela não era só isso, ela era muito mais do que isso, né? Como a nossa mulher ali que tinha toda a sapiência dela, toda a sabedoria dela, e ela fazia muitas coisas. As pessoas falavam, dona Wanda, sempre curtindo e tal, mas ela dava tudo quanto era ideia, coordenava tudo e tal. Então ela teve um papel muito importante na Afromix. Minha mãe faleceu em 2019 e a gente falou, não, temos que levar para frente, até por conta dela, por conta do meu pai, que já havia falecido antes, por conta do meu irmão, que também faleceu.
e da minha avó também. Então, por conta de todas essas pessoas fundamentais na minha vida, eu falei, não, tem que se deixar levar esse legado, né? E Feira Cultural Afromix acontece dia 26 de novembro, meu povo, domingo, na plataforma da Estação Cultura, das 12 às 20 horas. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível que a gente entrega para 3 instituições. A gente quer bater o recorde nessa entrega. Então, quem puder levar mais de 1 quilo, leve mais de 1 quilo, mas todo mundo tem que levar, porque a entrada e vai ter o dia todo de maravilhas lá, e shows, e debates, e encontros, e música, e discussões sobre as questões sociais. É um encontro delicioso, maravilhoso. Então, 28ª Feira Cultural Afromix, dia 26 de novembro. Isso, muito bom. Não perca, pessoal. É sempre maravilhosa. Todo ano eu tô lá, porque vale muito a pena. Elisângela, conta pra gente agora um pouquinho, fala um pouquinho da contribuição da educação e cultura para você, né? Deixa uma palavra para os nossos telespectadores. A educação foi primordial para a mudança, assim, da história da minha família, inclusive. Eu fui a primeira pessoa do meu círculo a acessar a universidade, e aí depois veio a minha irmã, então isso foi muito... A educação foi fundamental. E o fato de eu ter lá atrás, um dia, um pessoal de um cursinho para colégio técnico, foi na escola pública onde eu estudava, ali no São Fernando, falar que eu nem sabia que existia colégio técnico. O pessoal do cursinho que me falou. Aí cheguei em casa e falei para minha mãe, esse povo vai sortear bolsa de estudos. Me leva. Aí fui, fiz a prova, ganhei uma bolsa, mesmo assim teve que pagar alguma coisa ainda. Minha mãe com muito esforço pagou e tal. Estudei e, como nada é fácil na vida do pobre, né? Passei no Cotil, lá em Limeira. E fui todos os dias, aquele esforço para pagar o ônibus. E me formei em técnica em informática. Nunca busquei o diploma, mas porque nesse processo todo eu descobri que eu sou de humanas, né? Eu não sou tecnológica, não adianta, mas esse acesso ao colégio técnico me fez ter acesso a uma educação básica de extrema qualidade, porque não é só o ensino técnico, o ensino médio que uma escola técnica que é da Unicamp oferece, é comparável às instituições particulares boas, assim. Então, isso fez uma grande mudança e, por causa disso, consegui uma bolsa integral para cursar Direito pelo ProUni. Fui prounista do primeiro ano de ProUni, em 2005. E aí, depois começou minha vida concurseira, né? Minha trajetória profissional toda foi pulando de galho em galho, de concurso em concurso. Então, a educação foi primordial para minha vida. E foi modelo também, né? Me vendo, a minha irmã falou, opa, acho que eu vou estudar. E também hoje é professora, então acho que assim, não tem nem o que dizer da importância da educação e quanto eu quero deixar essa mensagem, né, para as pessoas, para os professores, né, que eu acho que é quem mais acessa a EducaTV, né. Incentivem seus alunos, mostrem para eles que existe um mundo lá fora, né? Que existe colégio técnico, que existe faculdade, que existem cursos. Tenham esse carinho de mostrar como um dia alguém mostrou para mim, que também não conhecia e não sabia das possibilidades que existia. E quero aproveitar para deixar para vocês o endereço do Centro de Referência, Avenida Francisco Glicério, 1269, quarto andar. Se você for vítima de racismo ou discriminação religiosa, conhece uma pessoa que está sendo vítima desse tipo de discriminação, pede para entrar em contato com a gente. A gente está nas redes sociais também, @Centro de Referência Campinas. Se tiver com vergonha e tal, pode falar com a gente lá no Instagram, no Facebook, e a gente orienta e ajuda da melhor forma possível para que essas agressões racistas não fiquem impunes. Racismo não pode ficar mais impune, né? A gente está chegando já no finalzinho do nosso programa e eu gostaria de dizer para vocês que foi um privilégio estar com vocês aqui
e, ao mesmo tempo, estar em contato com toda essa trajetória de luta, de força, né, de mulheres inspiradoras como a Dona Wanda, que deixou um legado, né? Dona Wanda se torna imortal à medida que ela permanece em você e permanece em todos aqueles que conviveram com ela, que tiveram esse privilégio, né? Sua ancestralidade também, da sua bisavó, que você teve o privilégio de conhecer, tataravó, né? Que você teve a oportunidade de conhecer e que hoje você aqui, né? Uma mulher empoderada, inspiradora e que inspira tantas outras, né? E que auxilia tantas outras. Antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma indicação de leitura para os nossos telespectadores, por favor. Pode ser você primeiro, Elisângela? Pode. Olha, a Bíblia antirracista, né, atualmente, assim, para quem quer sacar tudo de racismo estrutural do Dr. Silvio Almeida, né, atual ministro dos Direitos Humanos. Acho que é uma leitura fundamental que todo mundo deveria fazer. Não é uma leitura tão simples, mas com dedicação a gente consegue. É um livrinho pequeno, mas ele é árduo, mas vale a pena. Leiam. Racismo Estrutural, Silvio Almeida. Muito obrigada. E você, Yusei? Eu quero deixar aqui uma dica para a galera, tanto dicas de leitura, quanto canais de Instagram, canais das redes sociais também. Eu falei para vocês que tem Feira Afromix, e na Feira Afromix a gente vai ter um grande escritor, um grande amigo também, que é o sambista, o sociólogo, mestre e doutorando Tadeu Caçula, T. Caçula, que é um sambista incrível. Ele vai fazer o lançamento do livro, mais recente livro dele, que é Imprensa Negra na década de 30. Então, ele vai fazer esse trabalho lá no lançamento da Afromix. Ele tem outros títulos também. Vocês procurem aí, pesquisem as redes sociais. E também deixo o canal aqui da Gislene Antônio, que ela é especialista em carreiras, dá muitas dicas para os jovens. Ela tem um projeto que é chamado Inserção do Jovem Negro no mercado de trabalho. Então, ela também dá muitas dicas. Ela também vai estar na Afromix também falando sobre isso. Então, a gente também, né, tem tanto essa intelectualidade negra brasileira, tá incrível, Silvio Almeida, Djamila e tanta gente, né? Então, pesquisem, sigam. E outra coisa também, o recadinho, né, que é legal a gente também deixar, a gente tem que, todo mundo tem que se seguir, meu povo. A gente tem que, não adianta só seguir, segue a Thaís, o seu Jorge, ótimo, a gente segue e aprende muito com eles também. Mas vamos nós seguir, né, seguir a galera local, que a gente precisa se fortalecer. E também dar um toque, assim, só para, né, já que na minha despedida, falando que a gente teve, assim, né, aqui o foco de mulheres negras, mas aqui vai o recado para mulheres negras, não negras, para todas as pessoas que não estão nem um pouco satisfeitas com o racismo que impera na nossa sociedade, no nosso país e no mundo, de uma forma geral. Então, é aquela história, né, que a gente sabe que numa sociedade racista e excludente como a nossa, não adianta só não ser racista e ficar quietinho. Precisa ser antirracista. Então, a gente precisa de todos os povos, de todas as etnias, nessa luta junto com a gente. Obrigada, nós agradecemos imensamente a presença de vocês, Elisângela e Yusei, que gentilmente aceitaram o convite da Educa TV para estar aqui hoje com a gente conversando no Educação em Debate sobre mulheres negras inspiradoras, mas também vocês nos inspirando com as suas palavras, né, com toda essa arte que vocês carregam, mas também com toda essa ancestralidade que está representada aqui hoje, figurando nesse programa, nesse espaço que é público, nessa TV que é fruto dessa educação laica, gratuita e de qualidade, que é a defesa que nós fazemos, a defesa que a nossa Constituição, a nossa Carta Magna também estabelece. Paulo Freire, o nosso grande educador, patrono da educação brasileira, ele nos deixa uma frase muito importante, dentre tantos outros ensinamentos, e que ele diz que ninguém nasce para ser isso ou aquilo, nós nos tornamos nisso ou aquilo. Ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce preconceituoso. Nós nos tornamos porque somos frutos de uma sociedade que carrega o racismo estrutural e que carrega preconceitos. Que sejamos nós
homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, a contribuir para a formação de uma sociedade, para que as nossas crianças aprendam, para que as nossas crianças cresçam em um ambiente saudável, um ambiente em que o racismo é o nosso sonho, né? Que ele não figure mais como parte estruturante da nossa sociedade. Esse convite fica para você, que está aí do outro lado da tela, a não só se inspirar nessas mulheres que estão aqui conosco hoje, mas se inspirar também nos autores que elas trazem, nas pessoas públicas que também fazem esse movimento tão importante na nossa sociedade. Nós agradecemos a você que está aí do outro lado da tela, sempre nos acompanhando e curtindo as nossas matérias, os nossos programas, toda a grade de programação da Educa TV. É com muito carinho que todos nós aqui trabalhamos para levar esse conteúdo de qualidade até você. Se vocês quiserem assistir esses e outros programas nos nossos canais de streaming, nas nossas redes sociais, no nosso EducaFlix, também no canal do YouTube da Educa TV. E também não deixa de seguir a Educa TV no Instagram, @EducaTVCampinas. Vocês agora vão contar com um encerramento com chave de ouro no nosso programa de hoje, com o brilhantismo da Ilsei, que vai fazer com muito carinho, que vai nos brindar neste encerramento com mais uma música. Pessoal, até o próximo programa. Um abraço para todos vocês. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é um pouco de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino, é amor. Negro também é a saudade. Eu falei, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. 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 Negro é a raiz. Da liberdade. Axé. Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.